Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras. Oiê, turminha do Ministério Infantil, tudo bem? Eu sou a professora Michele Oliveira, estou aqui hoje para falarmos sobre a Palavra de Deus. Quanto tempo faz que a gente não se encontra, não é mesmo? Estamos em distanciamento social, não temos mais nossa EBD, que saudade dos nossos clubinhos, não é mesmo? Mas tenho certeza que logo, logo estaremos juntos novamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo durante a quarentena? Você está dentro de casa morrendo de medo do coronavírus, com pânico, com medo de tudo, vai todo mundo morrer, tá tudo acabando? Ou você não tá nem aí pra nada, só pensa em jogar videogame, joguinho na internet, no YouTube, ficar vendo vídeo? Ou você tá orando, se prostrando, clamando para o Senhor Jesus cuidar de você e da sua família? Eu espero que você esteja fazendo a opção 3. Crianças, existem pessoas que se apegam ao medo durante uma dificuldade. E existem pessoas que não estão nem aí. E existem aquelas pessoas que querem estar cada vez mais próximas do Senhor Jesus. Eu espero que hoje você seja essa pessoa. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está de braços abertos e ele ama todas as crianças. Hoje, na nossa história, nós vamos aprender sobre alguém que teve uma doença terrível. O coronavírus não é uma doença terrível? Está todo mundo com medo, é contagioso. O que é contagioso? Que pega, que transmite de uma pessoa para outra, não é? Bom, hoje vamos ver a história de uma pessoa que tinha uma doença contagiosa também. Essa história fica lá no texto bíblico de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos aprender hoje sobre a cura de Naamã. E a professora já deu um spoiler aqui, né? A cura de Naamã significa que ele foi curado? Vamos ver. Para começar a história, nós temos uma personagem muito importante, uma garotinha. Preste atenção como esta garotinha foi usada por Deus. Ela era uma garotinha israelita que foi levada como escrava quando o exército da Síria invadiu Israel. Ela trabalhava na casa de um general do exército da Síria. E essa garotinha, ela já sabia ela já conhecia o grande amor de Deus, o Deus de Israel. E ela teve um papel fundamental aqui. Vamos ver? Como eu disse, ela trabalhava na casa do general do exército da Síria. Ele era um homem muito importante. Seu nome era Naamã. Só que Naamã tinha uma doença terrível, contagiosa.
E essa doença não tinha cura, não tinha vacina. Quem pegava essa doença era terrível, estava com a sua vida condenada. Isso, crianças. Essa doença se chamava lepra. Hoje já existe remédio, já existe vacinas para essa doença, mas há muitos anos atrás não existia. E ela viu Naamã conversando com sua esposa. Ele já tinha tentado de tudo. A lepra, crianças, ela comia a carne das pessoas, corroía. E aí ela viu Naamã conversando com sua esposa. E ela disse assim: Ah, como eu gostaria que o meu Senhor estivesse em Israel. Ele conheceria o homem de Deus e ele poderia ajudá-lo. Eliseu, crianças, era um profeta de Samaria. Era um homem de Deus, um servo de Deus, muito usado. E a garotinha sabia disso. Ela sabia que através do homem de Deus, ele poderia ordenar que Naamã fosse curado, pois Deus curava as pessoas naquela época, crianças. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês acham que este foi o único problema? Era o único problema que Naamã tinha? Não. O Naamã, o maior problema dele não era a lepra, e sim o pecado. Sim, esse é um problema que atinge todos nós, pois Naamã não conhecia o Deus vivo, não servia a Deus, e ele tinha um coração sujo. O que é pecado mesmo, crianças? Pecado é tudo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus, não é mesmo? E nós sabemos que Deus tem um plano perfeito para nós. E que o pecado, ele nos separa de Deus. Deus ele não se mistura com o pecado. Deus ele é santo. Nós já aprendemos isso na EBD, não é verdade? E Naamã tinha o pecado no seu coração. E além disso, consequentemente, ele tinha uma doença muito grave. Ele necessitava muito conhecer o Deus vivo, o Deus de Israel. Naamã ficou sabendo do profeta e falou com o seu rei, o rei da Síria. Pediu para o rei mandar uma carta para o rei de Israel, dizendo que Naamã iria lá falar com o profeta, com o homem de Deus, com o mensageiro de Deus. O rei de Israel não gostou muito dessa história. Ele recebeu cartas do rei da Síria dizendo que Naamã estava sendo enviado para falar com o profeta. Ele rasgou as suas vestes, pensando: eles querem vir aqui nos saquear novamente, nos roubar, pois eles já tinham guerreado outras vezes. Mas Eliseu, o homem de Deus, disse assim: deixe que ele venha e conheça o Deus de Israel, conheça o verdadeiro Deus. E Naamã foi, crianças. Ele foi até Israel, levou presentes com toda a sua comitiva. Quando ele chegou lá, o profeta Eliseu mandou Geazi, seu ajudante, ir falar com Naamã. Acreditem? Eliseu mandou um recado e disse assim: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou meio sem entender essa história. Me lavar 7 vezes? Ele era um homem importante, general do exército da Síria. E o profeta mandou um ajudante dele levar um recado para ele ir se lavar no Jordão. Naamã tinha um coração orgulhoso, pois ele se achava muito importante.
O Rio Jordão, para ele, era um rio sujo, e ele pensou assim: não seria Albano e Farfar rios com águas límpidas? Eu poderia me banhar lá, eu vim de outra terra, e eu tenho que mergulhar aqui neste rio Jordão? Mas os servos de Naamã falaram assim: o senhor já está aqui, o que custa tentar? Naamã, crianças, teve que dar um passo de fé. Ele teve que acreditar. E ele foi para a água. Sim, ele foi até o Rio Jordão. Ele queria ser curado daquela lepra. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pecado, que é algo muito mais grave do que qualquer doença, do que qualquer coisa, ele só pode ser limpo de uma maneira. Vocês sabem, quem é nosso aluninho da EBD sabe, através do sangue de Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Ele deu a vida dele por nós. Ele foi pregado lá, colocaram uma coroa de espinhos nele, e ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou, por amor a nós, crianças. A única opção que Naamã tinha naquele momento era confiar no profeta de Deus, que estava levando um recado de Deus para ele. Acreditar. Agora deixa eu te perguntar, e você? Você acredita na palavra do Senhor Jesus? No amor que ele derramou por você lá na cruz? Você tem que crer e confiar que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste momento de pandemia, de dificuldades. Às vezes o papai e a mamãe não estão trabalhando por conta da quarentena, você não está vendo seus coleguinhas da escola, a sua rotina mudou. Mas e aí? Você vai dar um passo de fé? Confiar plenamente no Senhor Jesus? Ou duvidar, se encher de dúvida e desistir? Bom, Naamã foi corajoso. Ele foi até o rio e ele mergulhou, ele se despiu e ele mergulhou a primeira vez. E ele olhava e as feridas continuavam no corpo dele. Ele mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Será que ele também não pensou em desistir? Na sexta vez, quando ele mergulhou, levantou e viu que as feridas continuavam ali. Às vezes a gente é assim na nossa vida, criança. Às vezes a gente olha para os problemas, mas a gente não confia que o Senhor tem uma solução, que o Senhor está cuidando da gente. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor cuida dos filhos dele. E Naamã, quando mergulhou na sétima vez, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, diz que quando ele levantou, a pele dele estava lisinha, como a de um bebê. Ele foi curado. Ele foi até a casa do profeta novamente, crianças. Depois de ter sido curado, ele não acreditou, as pessoas viram, ele estava limpo daquela doença, porque ele teve um passo de fé, não é mesmo? E ele foi falar com o profeta. Eu vou ler aqui na minha Bíblia para vocês. Naamã reconheceu: em toda a terra não há Deus senão em Israel. Você já pensou aí na sua casa? Quem será que pode me ajudar no momento de dificuldade? Bom, num momento de dúvida, num momento de medo, num momento de desespero ou de tristeza, quem pode te ajudar?
É o Senhor Jesus, crianças. Ele é a ponte. Eu vou ler aqui um versículo para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16. O Senhor Jesus, ele é a ponte. Assim como nós vimos que Naamã foi curado de uma terrível doença, você pode acreditar que Deus está cuidando de você e que Ele te protege e que Ele cuida da sua família. Basta você crer, você dar um passo de fé. Naamã teve que dar um passo, ele teve que mergulhar, ele teve que se render. E se ele falasse, eu não vou mergulhar nesse rio, eu vou voltar lá para minha terra, imagina que eu vou mergulhar no rio? Não, crianças, ele teve que ter a humildade, ele teve que quebrar o orgulho dele para ser restaurado. E nós precisamos disso na nossa vida, não só durante a pandemia, durante toda a nossa vida. Nós precisamos do Senhor Jesus, pedir para Ele limpar o nosso coração, pedir para Ele restaurar, assim como Ele restaurou Naamã, assim como Naamã foi curado de toda lepra, de toda doença, nós precisamos ser limpos de todo pecado, de toda maldade. E para isso nós precisamos confiar no Senhor Jesus, acreditar que Ele é o nosso Salvador. Você já conversou com Jesus hoje? Ele é a nossa ponte. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Ele é a nossa ponte que nos liga até Deus. Sem Ele, Ele é o caminho. Sem Ele, nós não chegamos até o céu, até a morada celestial, pois nós precisamos receber o Senhor Jesus na nossa vida. Você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida? Se não, você pode fazer isso. Se você está aí na sua casa, você pode dobrar o seu joelho e pedir para o Senhor Jesus entrar no seu coração e te purificar de todo o pecado. E se você já fez isso, mas você continua pecando, você fez coisas que não agradam a Deus, peça perdão. Peça para o Senhor Jesus te dar forças, te dar sabedoria. Fique firme nos caminhos do Senhor. Ore diariamente. Medite na palavra de Deus. Ore pela sua família. Lembre-se das promessas que o Senhor Jesus tem para nós. Estão aqui na Bíblia, crianças. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está com a gente em todos os momentos da nossa vida. Pode ser na pandemia, pode ser no momento de alegria, de tristeza, em todos os momentos. Lembrem-se, Ele está de mãos abertas, de braços abertos, esperando por você. Confie no Senhor Jesus. Nossa aula está terminando. Eu quero só falar o versículo de hoje para vocês. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Você pode abrir aí na sua Bíblia, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, e fazer a leitura. Lembre-se, é que assim como diz neste versículo, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção no meio dessa pandemia, no meio de todo momento difícil. Ele cuida da nossa casa, da nossa família, e Ele quer cuidar do seu coração, tirar todas as coisas ruins, fazer morada nele, porque Ele tem um plano maravilhoso para todos nós. Agora eu tenho um desafio. Vamos para o desafio? Primeiro, faça a leitura e a memorização do versículo de hoje e apresente para a sua família. Quem está no grupo do Ministério Infantil, pede para a mamãe filmar você aí, ó, memorizando o versículo de hoje. É bem curtinho, hein? Separe um momento diário para falar com Deus, segundo desafio. E 3, conte para alguém o que Deus fez na vida de Naamã. Seja como a garotinha, espalhe boas novas. Fale dos grandes feitos que o Senhor fez
na vida dos filhos dele. Fale do amor de Deus, criança. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na nossa próxima aulinha, crianças. Fiquem firmes, façam o desafio. Quem é da comunidade União Eterna, eu vou aguardar lá no grupo, viu? Quero receber a tarefinha de vocês. Um beijinho e até a nossa próxima atividade, hein? Tchau, tchau! Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras.